Mãe, aonde está a sua dracma? Hoje eu quero compartilhar com você esta história lindíssima. Mãe, aonde está a sua dracma? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 15. E nós vamos investir agora alguns minutos em Lucas, capítulo 15. Quero convidar você a ainda ficar mais um tempo conosco, a ouvir a palavra neste tempo que o Senhor falará ao nosso coração. Lucas, capítulo 15, nos conta, Jesus está diante dos fariseus e dos escribas. E o contexto de Lucas 15 é o seguinte: eles começam a questionar a Jesus por que Jesus comia com publicanos e pecadores. Qual razão Jesus se aproximava destas pessoas? Então Jesus conta 3 parábolas, 3 histórias para exemplificar o grande amor de Deus. Nós temos a história da ovelha perdida, nós temos a história da dracma perdida e nós temos a história do... Aí você disse assim, filho pródigo. Eu prefiro dar um outro tema para ela. Eu prefiro dizer a história do pai bondoso. Então nós temos estas 3 histórias em Lucas capítulo 15 e em especial hoje nós vamos meditar de 8 até o 10, mas seguramente no verso 8 é onde nós vamos investir a maior parte do nosso tempo meditando, falando, compartilhando aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Olha, esta história começa nos dizendo a partir do verso 8 e tem uma imagem. Nós não sabemos o seu nome, mas ela com sua amiga, eu fico imaginando, eu gosto muito de história, de parábolas, e era muito comum uma jovem no contexto de Israel, ela ganhava como presente de casamento 10 moedas de prata. Moedas que eram de muito valor e não apenas pelo seu valor, o valor econômico, mas pelo seu valor afetivo. Era como uma aliança, era um marco na sua vida. E é nesse contexto que Jesus conta esta história, porque os seus ouvintes sabiam que para uma mulher, no contexto de Israel, uma dracma, uma moeda tinha muito valor. Cerca de um dia de salário, mas muito mais do que um dia de salário, uma dracma tinha um valor sentimental, um valor relacional. E o verso de número 8 diz assim: qual mulher, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a cadeia, varre a casa e busca com diligência até achar? Eu fico pensando na história desta mulher. O texto bíblico não diz o seu nome, o texto bíblico não diz a sua história, o texto bíblico não diz a sua história de vida, digo sua história familiar, todo o contexto em que ela estava, mas eu fico a pensar esta mulher então olhar e buscar entre as suas dracmas moedas tão queridas, moedas de tanto valor, valor de estimação, valor sentimental, e não encontrar estas dracmas. Eu fico a imaginar a reação desta mulher. O texto diz que ela então procurou, verso de número 8, a mulher estava à procura e ela perdeu uma destas dracmas. E aí o Senhor Jesus, contando esta história, diz assim: qual mulher que perdendo uma das suas dracmas tão preciosas, de valor de tanta estimação, não vai acender uma candeia, não vai varrer a casa e procurar atentamente? Qual mulher? Qual mulher que tem tanta gratidão por aquele presente, que não vai em busca, que não vai buscar essa dracma que se perdeu, não acende a candeia, não varre a casa? Olha aí a mulher varrendo a casa, em busca desta dracma que ela então
perdeu. Senhor Jesus, nesta história, ele diz que quando ela acha a dracma, então ela faz uma grande festa. Tanto a parábola da dracma perdida, quanto da ovelha perdida, quanto do pai bondoso ou do filho pródigo, elas nos mostram o valor do homem perdido diante de Deus. Elas nos mostram o valor do homem que se perdeu e o Senhor que vem ao seu resgate. Este é o contexto, esta é a história. E Jesus estava então falando aos saduceus e aos fariseus, como diz o versículo de número 1, aos escribas e fariseus que murmuravam. Mas nesta noite, quando celebramos o Dia das Mães, ao olhar para esse texto da dracma perdida, eu gostaria de pensar com você, mãe, com você, minha irmã, com você, meu irmão, este valor da dracma, pensando no nosso contexto familiar, pensando no nosso contexto de casa, no contexto de família, no contexto de mãe. É interessante que nós partimos de uma pergunta: aonde está a sua dracma? Aonde está aquilo que você tem de maior valor na sua casa, que talvez tenha se perdido durante este tempo? Talvez um filho, talvez o seu esposo que ainda não encontrou a Cristo, talvez a sua esposa que ainda não teve encontro com o Senhor. Mas como hoje é o Dia das Mães, pergunto: mãe, aonde está a sua dracma? Pai, aonde está a sua dracma? Filho, aonde está a sua dracma? Nesta noite eu queria pensar com você como encontrar a dracma. Como achar a dracma perdida? Eu queria rapidamente pensar com você em 3 ações desta mulher que me chamaram muita atenção durante esta semana, e eu quero convidar você, minha irmã, você, meu irmão, a olhar para estas 3 ações e juntos colocarmos estas ações em prática na nossa vida neste mês da família, neste mês em que nós conclamamos ao Senhor: Jesus transforma a minha casa. Quais seriam então essas 3 ações que esta mulher fez, que nos chama muita atenção em busca da sua dracma perdida? A primeira ação desta mulher foi uma ação simples, mas a principal. O texto diz que ela acendeu a sua candeia. Qual mulher que, perdendo 10 dracmas, não acende a sua candeia? Olha, este é um tempo, mais do que nunca, onde todos nós precisamos acender a candeia nas nossas casas. É interessante quando nós olhamos sobre luz no contexto de toda a Bíblia, a palavra de Deus nos diz que a palavra do Senhor é luz para o nosso caminho. Esse é um tempo, minha irmã, meu irmão, de você acender a luz na sua casa, acender a candeia na sua casa, colocar luz dentro do seu lar. Em tempos de pandemia, em tempos de tanta escuridão, agora é a hora. Acenda a candeia, minha irmã, sobre a sua casa. Talvez você tenha enfrentado dias onde o seu esposo está longe do Senhor, meu irmão, onde a sua esposa pode estar longe do Senhor, onde os seus filhos possam estar longe do Senhor. Eu quero convidar você, olha, acenda a candeia no seu lar. Todos nós somos desafiados a trazer a palavra de Deus para as nossas casas, porque aonde a palavra de Deus está, algo extraordinário acontece. A luz, o Senhor Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem anda após mim não anda em trevas, quem me segue, quem crê em mim, não anda na escuridão. Este é um tempo, minha irmã, você que tem lutado pela sua casa, não abra mão da sua casa, levante a candeia, levante a luz da palavra, encha a sua casa com a palavra de Deus, com adoração, hinos de louvor, encha a sua casa com aquilo que Deus tem falado ao seu coração. A primeira ação desta mulher para achar a sua joia preciosa, a sua moeda de tanto valor, sabe qual foi?
acender a candeia. É hora de você acender a candeia. E às vezes uma das coisas que nós falhamos é que nós colocamos tantas coisas dentro da nossa casa. Nós colocamos tantas coisas na internet, tantas coisas na televisão. Nós usamos o YouTube para tantas coisas, mas muitas vezes nós não usamos toda esta ferramenta, toda essa tecnologia para encher a nossa casa da palavra de Deus. Encha a sua casa nesse tempo de pandemia. Acenda a sua candeia com a palavra de Deus. O Senhor está dizendo que se nós queremos achar a dracma, se nós queremos achar a dracma que se perdeu, os nossos que se perderam, é tempo de acender. Guarde isso no seu coração. Acenda a sua candeia, minha irmã. Mãe querida, acenda a sua candeia. Agora, olha a segunda ação desta mulher. A segunda ação dessa mulher me chama muita atenção. O texto bíblico diz no verso 8, que depois de acender a candeia, ela pegou uma vassoura e ela começou a varrer a casa. Ela começou a varrer a sua casa. Varrer, a gente vai em todos os lugares da casa. Ela foi entrando cômodo por cômodo, ela foi passando por toda a sua casa e tirando tudo aquilo que não era para estar. Ela tirou todo o lixo da sua casa. Meu irmão, minha irmã, tire todo o lixo da sua casa, tudo aquilo que não glorifica ao Senhor. Muitas vezes a dracma ainda não foi achada, porque diligentemente você ainda não varreu a sua casa. Varrer a casa é uma tarefa que vai nos levar a todos os cômodos. É uma tarefa que vai nos levar a todos os cantos. É uma tarefa que vai nos levar a todos os quartos, a sala, aos cômodos da nossa casa em busca. Agora é interessante que varrer é algo que precisa ser feito, que aí é a sua terceira ação. Diz que ela buscou com diligência. Ela não apenas varreu, mas enquanto varria, ela estava buscando com diligência. Ela foi vendo passo a passo, lugar a lugar. E com diligência, ela buscou tirar tudo aquilo que não era da vontade do Senhor. Ela colocou luz sobre a sua casa, varreu a casa. Era comum nas casas do Novo Testamento, alguns comentaristas falam sobre isso, eram casas escuras. Então precisava de luz. Aonde a luz chega, as trevas não permanecem. Aonde a luz chega, as trevas não permanecem. A nossa oração é que durante esses 31 dias, você, minha irmã, você, meu irmão, a luz do Senhor venha sobre a sua casa, você possa varrer da sua casa tudo aquilo que não é da vontade de Deus e diligentemente, com atenção, com esforço, porque não vai ser fácil. Às vezes você vai ter que mudar as coisas de lugar, às vezes você vai ter que ter atitudes diferentes enquanto varre. Mas sabe qual vai ser o resultado? Em nome do Senhor Jesus, você vai encontrar a dracma que está perdida. Ah, meu irmão, ah, minha irmã, talvez a dracma hoje seja o seu esposo, talvez a dracma seja a sua esposa, talvez a dracma seja um filho. E é interessante que a dracma, ela se perdeu dentro de casa, ela não estava fora de casa. Que desafio nós temos de acender luz, que desafio nós temos de varrer a nossa casa diligentemente, para que a nossa casa esteja limpa, cheia da palavra de Deus, e nós possamos encontrar a dracma que se perdeu. E quando encontrar a dracma, sabe qual foi a ação desta mulher? Diz o texto bíblico que ela convocou as suas amigas e ela começou a celebrar a Jesus. Ela começou a adorar, ela começou a exaltar. Sabe por quê? Porque esta dracma estava perdida
e ela foi encontrada. Essa dracma tinha se perdido, mas quando a luz chegou, quando tirou tudo aquilo, varrendo que não valia a pena, então a dracma foi encontrada com diligência para a honra e para a glória do nosso Deus. Eu quero perguntar a você, tem quanto tempo que você não varre a sua casa? Não estou dizendo aquela limpeza diária que com a graça de Deus você tem feito todos os dias. Você tem deixado a sua casa bonita. Às vezes nós deixamos a nossa casa tão bela materialmente falando, mas às vezes nós não estamos varrendo a nossa casa espiritualmente falando. E às vezes nós não estamos na nossa casa trazendo luz sobre a nossa casa, mãe, pai. Nós não varremos aquilo que não presta. Quero desafiar você. Faça uma análise nesse dia. Peça ao Senhor que lhe mostre, que lhe dê entendimento de tudo aquilo que talvez esteja na sua casa que não glorifique ao Senhor. Tem coisas que precisam ser jogadas fora. Tem coisas que não têm sido um bom testemunho para os seus filhos, e isso tem feito que a dracma se perca. Tem coisas que não têm sido um bom testemunho para a sua esposa, meu irmão. Minha irmã, tem coisas que não têm sido um bom testemunho para o seu esposo, e o Senhor Jesus está dizendo que é hora de jogar isso fora. Se você deseja encontrar a dracma que se perdeu, se você deseja encontrar a dracma que foi perdida, é hora de você se posicionar. Você tem que se posicionar como esta mulher. A posição da oração, a posição da palavra, a posição da limpeza da sua casa e deixar a luz do Senhor, que é lâmpada para os nossos pés, a sua palavra, dirigir o seu lar e a sua casa em nome de Jesus. Eu quero orar com você, minha irmã, nesta noite. Eu quero orar com você, meu irmão, nesta noite. E eu quero convidar você a fazer como esta mulher, a tomar uma decisão, a jogar fora, a varrer a sua casa e tirar tudo aquilo que não presta e deixar somente aquilo que glorifica o Senhor. Você sabe, o Espírito Santo já tem falado com você nesta noite. Ele já está te mostrando e te dando discernimento neste mês da família, das ações que você precisa tomar, meu irmão, na sua casa, com a palavra, assumindo as rédeas, com a palavra de Deus, varrendo a casa, tirando aquilo que não pertence a Jesus do seu lar, e consagrando a sua casa ao Senhor. Sabe por quê? Porque diligentemente, eu creio que em nome de Jesus, você vai encontrar a dracma que se perdeu. Eu queria orar com você agora. Talvez você está dizendo hoje, pastor, eu preciso encontrar a dracma. Pastor, eu estou com uma dracma perdida aqui em casa. Você sabe qual é a dracma que você se perdeu. Sabe o que me chama a atenção? Que alguém poderia dizer, ela ficou ainda com 9. Mas o seu coração se alegrou tanto quando ela encontrou. Sabe por quê? Porque ela sabia o valor da sua dracma. Você tem um valor muito grande diante de Deus. Essa dracma que você sabe que está perdida tem um valor muito grande diante de Deus. E você vai se alegrar demais no Senhor quando ela foi encontrada. Mas para isso é preciso de luz. É preciso de varrer diligentemente o seu lar. Fecha seus olhos. E nessa noite eu queria que você tomasse uma decisão com o Senhor. Diga assim, Senhor, eu vou varrer a minha casa. Eu vou colocar mais luz sobre a minha casa. Eu vou nesta noite, Senhor, tomar uma decisão na minha casa, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, que é viva e eficaz. E que neste momento, Senhor, o Senhor está ministrando ao nosso coração, nos dando sabedoria, nos dando entendimento, que nós não podemos deixar as nossas casas sujas. Nós precisamos fazer como esta mulher, diligentemente limpar a nossa casa. Deus, venha com luz sobre o nosso lar, nos dá sabedoria na tua palavra, nos dá sabedoria, Senhor, e entendimento neste tempo, Pai.
Ó Deus, que o Senhor possa nos dar sabedoria e coragem para limpar a nossa casa e jogar tudo aquilo fora que não é da tua vontade. Tem misericórdia. Há pessoas que neste momento estão tomando decisões de jogar coisas que o Senhor está mostrando agora fora. Coisas que não são do Senhor e estão dentro de casa e que precisam ser retiradas porque desagradam ao Senhor. Tem misericórdia, Pai, destas vidas agora. Age com poder. Ó meu Deus, ó Espírito Santo, esclareça agora os corações, dê discernimento aos corações neste momento, Senhor. Obrigado, Pai, por este tempo. Obrigado por esta oportunidade e que a tua palavra, que é viva e eficaz, nesta noite ministre ao nosso coração, mostrando quais decisões precisamos tomar, o que precisamos fazer para que o Senhor seja glorificado em tudo, em nossas casas. Obrigado por esta noite, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor.